Agradeço a Deus nessa noite, irmãos, por esse ano. Por fim, no final, Deus, até o último dia. Louvo a Deus, Deus me chamou aos seus 25 anos de idade. Preparou o matrimônio, completa-se 15 anos. 16 que Deus nos chamou. E agora, irmão, mês próximo, Deus dá a graça de completar 10 anos junto com a mocidade. No bairro Campos e São José, em São José dos Campos. Muita obra Deus fez, eu tinha um coração muito duro. Deus colocou no coração de contar essa obra, irmãos, quando Deus me confirmou para o ministério. Os 7 anciães de São José dos Campos me chamaram, pois já tinham ouvido essa obra. E falaram essas palavras: conta quando Deus realmente pulsar muito forte o teu coração. Porque muitos não compreendem, não entendem, irmão. Mas eu creio que tem pai e mãe que está chorando pelos seus filhos aqui dentro. Louvo a Deus, irmãos. Quando eu estava com 20 anos de idade, meu pai, um homem muito temente a Deus, ministério de diácono ali na nossa cidade também, um homem muito prazeroso nas coisas de Deus. Minha mãe serve a Deus no ministério há mais de 20 anos também. E um dia meu pai saindo para congregar, irmãos, era 7 horas da noite, e eu tomado de muitos espíritos, irmãos, e achava que uma arma na cinta, na frente, outra atrás, ia me defender de tudo no mundo. A mandar é uma igreja preparada de comunhão. Não conta essa obra em qualquer lugar. Louvo a Deus que meu pai chegou em mim e falou: filho, vamos para a igreja. E quando a sua mãe gerava você, Deus falou que ia fazer uma obra na tua vida. Mas, irmãos, eu tomado de espíritos imundos, eu olhei nos olhos do meu pai e falei: pai, somos 4 filhos. Eu sou o mais velho, deixa eu, esquece de mim. Levo meus irmãos para a igreja, que eu não nasci para ser crente. Mas, irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, que homem de fé, irmão, glória ao Senhor, crê no Deus das causas impossíveis. Deus tomou meu pai numa autoridade muito grande, e ele falava assim: Deus prometeu, rindo ou chorando, com saúde numa cadeira de rodas, você vai servir a Deus. Santo Deus. Louvo a Deus que eu fiquei bravo, mas não tive força de responder. E saí, irmão, para a noite. Naquela madrugada, irmão, santo ao Senhor, voltando um pouquinho, meu pai foi congregar naquele dia, Deus mandou a palavra: casal que entrou aqui dentro hoje, o adversário preparou tirar a vida do seu filho essa madrugada. Você já fez jejum e oração? Então vocês vão chegar em casa e vai dobrar o joelho, vai levantar quando ele chegar na casa de vocês. Não sabia de nada, irmãos. Entrei dentro de uma favela ali em São José dos Campos. Quando foi 3 horas da manhã, irmãos, amigo verdadeiro é só o Senhor Jesus. Uma pessoa tomada de espírito ao contrário, encostou um 38 na minha cabeça. Senti de contar essa obra, não sou eu, Senhor. Às vezes um moço pode pensar: mas como o irmão hoje está no ministério? Porque essa obra, essa graça é mistério, é Deus é que faz. Louvo a Deus, irmãos, que ali um gritava assim com aquela arma na minha cabeça: pode começar a rezar, crente. Ô crentinho, reza porque você vai morrer. E tinha um outro daqui na tribuna, glória ao Senhor, que dizia assim: crente não reza, crente ora. Então ele zombava de mim: então começa a orar. E eu comecei a lembrar das reuniões de jovens e menores, os saques altos que eu tocava o cordeirinho, glória ao Senhor, quando criança, até meus 12 anos. E de repente veio como um flash, falei com meu pai agora há pouco que não nasci para ser crente, vou morrer, glória ao Senhor. Mas desde as 11 da manhã, meu pai e minha mãe estavam ajoelhados em casa. Senhor, salve o nosso filho! Louva a Deus, irmão, foi disparado um gatilho daquela arma, nenhuma munição saiu. Aleluia. Eu saí correndo, ainda cheguei em casa às 5 horas da manhã. Meu pai levantou, minha mãe chorando: filho, a mãe te ama. Você está com fome, vem cá que a mãe vai te dar um café. Glória ao Senhor. No amor, passou os anos, Deus colocou uma jovem no meu caminho, situação difícil. Meu pai, um homem de fé, mas um dia falou para ela: termina com Eliabe, o fim dele vai ser tenebroso, não quer as coisas de Deus. Ela já vinha congregando há 1 ano com meus pais. Ela falou assim: olha, irmão Abel, eu aprendi nesse 1 ano que eu estou congregando com os irmãos que na vida daquele que teme a Deus, a palavra guia em tudo. Eu vou buscar a palavra. Santo Deus. Meu pai está certo, você não está errada. Minha mãe só abaixou a cabeça. Ela foi buscar a palavra, Deus mandou a água transformada a vinho. Glória ao Senhor. Ela saiu para fora da igreja e falou: irmão Abel,
Eu creio que Deus vai transformar o teu filho. Aleluia. Vai ser meu esposo, glória ao Senhor. Deus vai dar a família para nós, aleluia. Meu pai falou contra a palavra, eu não posso falar nada, a tua fé alcançou. Deus cercou o meu caminho, permitiu enfisema pulmonar, hepatite C, santo ao Senhor, perdi 25 quilos. Deus permitiu pedra nos rins. Com medo de morrer lá fora de uma enfermidade, eu corri para a casa de Deus. Congregamos 21 dias direto. O Senhor me chamou ela no mesmo dia do batismo. Mandou a sua palavra na congregação do Brás. Hoje você não entende. Tem amor e zelo pela minha obra. Não nego meu nome, honra a minha doutrina. Você vai ver os meus sinais se acompanhando. Eu não entendi, irmão. No dia que Deus me chamava. Os anos passou, 4 para 5 anos batizado, Deus separou nós para cooperador de jovens. Os sinais de Deus têm nos seguido, irmão. Deus 2 filhas, Noemi e Vitória, vai fazer 12 aninhos, e a Nicole e Sara com 6 aninhos. Louva a Deus que a Noemi é uma menina muito temente a Deus. Nunca fui um pai durão de pegar no pé dela, mas sempre falei a verdade, glória ao Senhor. Louva a Deus, com 7 anos de idade, ela entrou no primeiro ano escolar. Saiu do vermelhinho, chegou na sala de aula. Durante 30 dias, a professora pegava na mão de todas as crianças, 32 crianças, salvo engano, e orava o Pai Nosso antes de começar a dar aula. Todo mundo de pé, glória ao Senhor. Que comunhão gostosa, irmão. Louva a Deus, irmão, que no 30º dia, o Espírito de Deus tomou a boca da criança. Ô, prof, eu não sei dizer direito, mas o meu pai Iabe é cooperador de jovem lá na nossa igreja. E ele ensina a nós que orar tem que ser de joelho. E as mulheres têm que pôr o véu, senão Deus não aceita. Criança, uma professora falou em mim, então amanhã você vai trazer esse tal véu. Você vai ensinar nós a orar de verdade. Ela, então tá bom, eu faço. E foi brincar, irmãos. Quando ela chegou em casa, ela me chamou, papai, mamãe, olha o que Deus está fazendo. A professora falou para me ensinar ela a orar. E contou para nós. E o casal, quando vive em paz, na comunhão, conversa no olhar, irmãos. A minha esposa falou, mas filha, a escola, você não pode levar o véu. Mas no olhar nós conversamos, irmão. No olhar eu falei para ela, fique em paz. Eu senti que era uma obra de Deus, irmão. E falei, Noemi, sobe pro teu quarto, arruma tua bolsinha, tua mochila, amanhã vai pra escola. E assim ela fez, irmão. Chegou no outro dia, a professora, você trouxe o véu, Noemi? Ela, eu trouxe, tá aqui, tirou da bolsinha, colocou na cabecinha. A professora pegou na mão das crianças, ela falou, não, prof, eu oro o Pai Nosso, mas tem que todo mundo ajoelhar. Aleluia, dobrou o joelho a professora, as 30 crianças, ela saiu orando o Pai Nosso. A linguagem enrolou a língua da professora, moveu a diretoria, foi um rebuliço na escola. Chama os pais da Noemi. Ligaram para minha esposa, ó, a direção está chamando nós na escola. Falei, vamos em paz, Deus está entrando com uma obra. Quando chegamos lá, a professora chorava, abraçou a minha esposa. Ô mãe, a paz de Deus, faz 10 anos que eu estou parada, mas eu vi milagre, de hoje em diante eu não paro mais. Nós servindo a Deus na cidade de Taubaté, irmãos. E a Noemi firme nas coisas de Deus, irmão. Um dia eu provado, irmão, na reunião de jovens que Deus dá graça de atender. Entrei no carro, uma prova grande, vou contar para os irmãos por que eu passei essa prova. Ela veio no banquinho, ela entra e já põe o cinto, irmão, desde criança no cadeirão, não precisa falar. Ela soltou o cinto, veio no meio do banco, papai, posso dar calamanaia? Falei, pode, filha, vai, fecha no calamanaia. Eu provado, irmãos, para chegar na reunião de jovens, é uma cidade. E ela começou, calamanaia, calamanaia. E Deus foi envolvendo nós dentro do carro, uma glória, irmão. Cheguei na igreja liberto, irmãos. Mas sabe por que dessa prova, irmãos? Deus colocou no coração para contar, irmãos. Essa prova, irmão, tem acho que uns 3 para 4 anos atrás. Um dia acabou, irmãos, o culto na nossa comum. Um irmão me parou do outro lado da rua. Falou assim, você não é mais o mesmo cooperador de jovem de 7 anos atrás. Por isso que tem jovem desanimando, auxiliar não congrega mais, a vaidade pegou alguns. Mas não viu as obras que Deus tem feito. Em 10 anos, 13 casou. Um
Infelizmente não deu certo, o casamento está na mão de Deus, mas 12 está lá, irmãos. E ele começou, irmão, por isso. Mas um dia Deus vai pedir conta para você, porque você é o culpado. E está com o dedo no meu nariz 3 vezes, irmão santo. O Senhor fechou a mão para me acertar. E eu do outro lado da rua. Aleluia, o homem exterior manifestou. Falei, Senhor, vou falar umas verdades para esse irmão. E quando eu quis manifestar a carne, a voz chegou aqui, eu engasguei. A lágrima rolou na face, uma lágrima quente. Veio um outro irmão, não fala assim do molhado, ele tem prazer. Você cala a boca que eu não estou falando com você. Tomado do espírito ao contrário, nosso irmão. Mas louva a Deus, irmão, que eu não falei nada. Entrei no carro, chorei muito quando dei para minha esposa. Em casa eu falei, no próximo culto eu pego ele de jeito. Se eu estiver dando prejuízo, eu entrego o ministério e volto a tocar no meio da orquestra. Desabafei. Mas a minha esposa, a mulher sabe que fica casa. Aleluia! Quando eu terminei, ela olhou com um sorriso. Estou perplexo. Você prega para a mocidade fé, para buscar a palavra em tudo. E você está falando que vai fazer tudo. E não falou que Deus vai fazer nada. Vamos buscar a palavra. E eu já tinha feito, irmão, uma carta a próprio punho para renunciar ao ministério, uma guerra grande. Aquele irmão parava no portão da minha casa, irmão, para esperar eu sair para trabalhar, para me afrontar. Aleluia! Eu dizia, Senhor, no mundo nunca levei desaforo para casa. Agora te servindo na tua obra, o Senhor falava, você não é mais o velho homem. Dá glória para o meu nome, me serve. Louva a Deus que eu não aguentava mais, irmão. Fui buscar a palavra. Falei para minha esposa, não quero mais, ministério tem que ser preparado, eu não tenho preparação. Fui buscar a palavra, na minha comum Deus mandou a palavra. Resumindo, irmãos, a palavra. Foi eu que te confirmei. Vou te mostrar um grande sinal na tua vida. Nunca mais você vai querer voltar para trás. Acabou, irmão. Isso foi na quarta-feira. Sexta-feira eu vim a São Paulo. Uma vez por semana eu venho na capital a trabalho. E eu com testemunhado, o seu Gilmar, 53 anos. A sua esposa, a nossa irmã Maria do Carmo, congrega no Jardim São Vicente, ali em São José dos Campos. 11 horas da manhã paramos para almoçar. Um restaurante muito cheio ali no Canindé, no Paris. E na calçada, várias mesas embaixo de um todo, literalmente estávamos almoçando na rua, na calçada, e sentamos na mesa, ele de frente, do lado tinha uma mesa com uma pessoa, traços orientais, baixa estatura, uns 65 para 70 anos, com um copo de bebida, glória ao Senhor, cheio, uma garrafa também cheia. Eu recebi um telefonema de São José dos Campos, olhei, era um irmão, já atendi saudando, a paz de Deus, conversei 2 minutos, desliguei. Aquele homem levantou, bateu no meu ombro, santo é o Senhor, e falou, italiano, posso falar contigo? Pela educação que recebemos dos pais, falei, pode sim, senhor. Ele olhou para mim com essas palavras, olho dentro do meu olho. Existe na terra diversos tipos de saudação. A paz do Senhor, a paz de Cristo. Mas existe um verdadeiro povo que Deus escolheu para saudar com verdadeira saudação. A paz de Deus, ósculo santo da caridade. Você faz parte desse povo, a carne me tomou. Falei, Senhor, esse homem bebendo essa garrafa, essa bebida alcoólica, me dá o dom de discernimento, é vindo da tua parte. Santo ao Senhor, ele fitou mais os olhos de mim e disse, se você olhar para essa fraqueza que me toma, você não vai comer o que o Pai das Luzes, o Pai dos Espíritos tem para você. Vai ser algo diferente, irmão, fechei na comunhão. Você é casado, a carne me tomou de novo, é aliança, ele enxergou na minha mão. Você saber que é Deus, Deus te deu 2 filhinhas. Glória ao nome do Senhor. E Deus me mostra, vejo você como um garimpeiro. Vai colocando as mocidades, o moço, a moça, uma em cima da outra, como uma pepita na minha obra, porque os anos vai passar, você vai ver as colunas que Deus vai fazer no meio da mocidade. Vendo você uma vez por ano no Brás, levando conselho. Falei, Senhor, será que foi teu filho? Perdeu tudo. Pregou para aquela alma testemunhada, eu vi que era Deus. E você, homem, a graça está dentro da tua casa, e você está longe de Deus. Um homem avarento que não queria buscar Deus. O seu Gilmar colocou a mão na cabeça. Que loucura, irmão! Eu falei, é loucura, e dá glória a Deus, que Deus te ama também. Louva a Deus, irmãos, que Deus me libertou, irmão. Voltei para São José em paz. E quando eu cheguei na minha comum, no outro dia, no sábado, era dia de culto na nossa cidade. Fui para uma igreja grande, irmãos. Tinha bastante visita. Na última oração, irmãos,
Eu ouvi a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Mansa, doce, aleluia. Um ancião, servo de Deus do meu lado, atendente, é da nossa região. Um outro na presidência. O Senhor falou, levando. Antes de acabar o culto, vai lá para frente da igreja. Porque o meu servo que te desafiou está numa guerra. E o adversário já cirandou a alma dele. Ele vai sair lá, você chama ele, dá um abraço nele. Aleluia. Você fala que você ama ele, que você busca o céu junto com ele. Eu levantei numa virtude, olhei para o meu ancião, falei, estou indo na frente da igreja, depois te conto. Ele sem entender, vai, Moliabe. E cantava o último hino, eu já estou do lado da rua, o adversário incircunciso é um sujo. Você está ficando louco, irmão, não está aí não. Mas eu segurei na comunhão, acabou o culto, a irmandade indo embora. De repente olhei daqui no ato, a distância, aquele irmão indo embora. Irmão fulano! Ele com vergonha olhou, viu que era eu, abaixou a cabeça. Eu, espera aí! E eu fui de encontro com ele, irmão. Quando eu cheguei perto dele, a paz de Deus, meu irmão. Ele levantou só um pouquinho a mão, estava envergonhada. Eu consegui segurar na mão dele, puxei ele no meu peito. Dei um abraço caloroso, falou, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo e sei que você me ama também. A linguagem tomou a boca dele, tomou a minha também no meio da rua. Aí o castelo do adversário, o nome de Deus está sendo glorificado. Louva a Deus por muitas obras, muitos milagres. De fevereiro para cá, os anciãos da nossa cidade nos chamaram. Passaram a responsabilidade de um atendimento de uma obra, 1,5 km da minha comum. Uma obra não oficializada, uma sala de oração. Deus tem feito bastante obra. 4 meses atrás, estava no atendimento, no segundo hino. Parou uma pessoa, uma salinha pequena na garagem da irmã, com uma igrejinha dentro de uma salinha. Encostou, totalmente alcoolizado, num poste, quase caindo, e cantando, ouvi a voz de Deus. Glória ao Senhor. Pede para o servo de Deus que está na porta para trazer essa alma no primeiro banco, porque tem uma alma gemendo, hoje me convém falar com ela. Mas, Senhor, tem misericórdia, a pessoa do jeito que está, falando alto, cambaleando. O Senhor falou, a obra é minha, não é tua. Você é só fácil na minha presença. Eu tremi do pé da cabeça, não me deu um arrepio. Chamei o servo de Deus, Modésio, é isso, mano? Modésio. Ele é muito simples, estou ainda aprendendo o nome dos irmãos nessa salinha, irmão. Chamei ele, contei para ele, levantou a mão e falou, irmão, se Deus falou, eu vou lá, irmão. Trouxe a pessoa cambaleando no corredor do meio, cambaleando, um cheiro muito forte. Sentou no primeiro banco, só chorou. Mas no terceiro hino chegou um governador, tinha se perdido no barco. Deus revelou a palavra para ele. Estou indo direto na obra, irmãos. No meio da palavra, Deus o tomava. Espírito do adultério, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Espírito de prostituição, vai embora. Espírito das drogas, santo é o Senhor. O espírito da cachaça, da bebida alcoólica, em nome do Senhor Jesus, vai embora. E assim foi a palavra, encerrou o culto. Chamei o Modésio, falei, irmão, conhece ele? Conheço, mora na minha rua, está uma situação difícil, cai na calçada, cachorro lambe a boca dele, uma situação com a esposa, está sendo dilacerada a família. Eu falei, no próximo culto, irmão, traz ele, eu levo, irmão. 15 dias depois estava lá no próximo culto, irmão. Arrumadinho, cheirosinho, congregando. Faz 4 meses. Perguntei para ele 20 dias atrás, ô irmão Gilson, você está contente? Ele falou, irmão, preciso batizar. Eu falei, por que você quer batizar, irmão? Eu quero salvar minha alma, irmão. Faz 4 meses que eu não coloco um gole de cachaça na boca. A minha esposa é uma mulher brava, nervosa, nordestina, irmão. Convidei ela 3 vezes e ela só olhava para mim, eu tinha medo, irmão. Falei, não vou convidar mais que eu vou apanhar. Mas eu fui teimoso, irmão Liabe. Convidei a 4ª. Ela olhou para mim, eu estou vendo uma diferença. Vai congregando que qualquer dia eu vou na igreja com você. Amanhã ele está para ir no batismo com mais 7 almas testemunhadas. Peço oração para a Irmandade. Um trabalho difícil ali naquela comunidade, mas o Senhor tem nos ajudado, irmão. Muitas obras. Leva as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Aleluia.